Oi, pessoal, diferente, voltando a ser cacheada, voltando às origens, tirando aquela química do alisamento do cabelo, né? Tô aqui, ó, mais loira, voltando aqui para falar com vocês. Bora pro tema de hoje? Tem uma pergunta que machuca justamente porque ela é muito honesta. Se você já vê o padrão, por que você ainda repete? Por que você continua voltando para lugares que já te cansaram? Por que você continua aceitando dinâmicas que você já reconheceu que não te fazem bem? Por que você continua recuando exatamente diante daquilo que você diz que quer viver? Por que você continua se encolhendo em situações que já sabe que pedem outra postura sua? Isso confunde muito, porque você olha para si e pensa, ok, eu já entendi, eu já percebi isso, eu já vi isso em mim, eu já sei de onde isso vem, e mesmo assim, quando a vida te coloca de novo diante da mesma encruzilhada, o que acontece? Você responde de um jeito muito parecido. Hoje eu quero te explicar por que isso acontece. Porque a sua vida não é dirigida apenas pelo que você já entendeu racionalmente. Ela também é dirigida pelo que em você ainda não aprendeu a viver de outro jeito. Uma das experiências mais frustrantes da vida interior, do despertar interior, é essa. Você não está no escuro, você não está completamente inconsciente, você não está sem leitura da vida. Você vê, você percebe que aquele tipo de relação já te faz mal, percebe que aquele medo te limita, percebe que tal comportamento te diminui. Você percebe que aquela forma de se tratar já não combina com a mulher que você quer ser. Só que perceber não impede a repetição imediatamente. E é justamente aí que muita gente começa a se chicotear. Vem aquela voz do crítico interno, né? Dizendo, se eu já percebi, eu já devia ter mudado, se eu continuo voltando, então é sinal que talvez eu não queira essa mudança de verdade. Se eu entendo tudo isso e ainda não consigo mudar, tem alguma coisa muito errada comigo. Só que não, o que existe aí é que ver não é a mesma coisa que conseguir sustentar outro movimento, outra identidade. Essa dor é silenciosa e muito humilhante para muita gente, porque não é mais a dor da ignorância, é a dor da lucidez sem a mudança consolidada. Você sabe que está adiando, sabe que está aceitando menos do que você merece, sabe que está voltando para um lugar pequeno, sabe que está negociando o que não deveria mais negociar. E mesmo sabendo, ainda continua ali por mais tempo do que gostaria. Isso desgasta a autoestima, porque você começa a duvidar da própria força, da própria coerência, da própria verdade. E eu quero te dizer logo no começo desse vídeo que isso não significa que você é incapaz. Significa que existe uma estrutura mais profunda operando por trás daquilo que a sua mente já percebeu. Se você ainda não me conhece, eu sou Ellen Martins, mentora de mulheres, e aqui nesse canal eu falo sobre os padrões invisíveis que organizam a vida por dentro, identidade inconsciente, arquétipos, psique feminina e tudo aquilo que comanda a nossa vida sem pedir a nossa permissão. E esse vídeo de hoje é muito importante porque ele toca numa experiência que muita gente vive, mas pouca gente sabe nomear com profundidade. A experiência de ver o padrão e ainda assim continuar repetindo. Existe uma expectativa de que consciência deveria produzir transformação imediata, como se entender fosse suficiente, como se bastasse nomear a raiz, reconhecer a ferida emocional, perceber a crença, localizar o padrão e pronto, tudo está resolvido. Só que não funciona assim, porque você não vive apenas a partir da sua parte racional que entende. Você também vive a partir da sua parte que aprendeu a sobreviver, a se proteger, a se adaptar, a pertencer e a não correr certos riscos. E essa parte nem sempre se move na mesma velocidade da sua lucidez. Você pode entender que precisa cobrar melhor e ainda sentir desconforto quando fala de dinheiro. Pode entender que precisa se posicionar e ainda sentir o corpo fechar diante de uma exposição. Pode entender que um ciclo acabou e ainda sentir saudade daquilo que te machucava.
pode entender que quer mais e ainda continuar vivendo para o menos. Essa diferença entre entendimento e incorporação é uma das coisas mais importantes. A sua mente pode ter chegado antes, o resto do seu sistema ainda pode estar atrasado. É isso que explica por que você entende e ainda continua repetindo. O que sustenta um padrão não é só o pensamento. É hábito, memória corporal, identidade antiga, medo de perder pertencimento, fidelidade ao que é conhecido, a forma como você aprendeu a receber amor, segurança, reconhecimento. Um padrão não se mantém só porque você não percebeu ele. Muitas vezes ele se mantém porque em algum nível ele ainda te oferece alguma coisa, mesmo que essa coisa venha junto com dor. Ele pode te oferecer familiaridade, previsibilidade, sensação de controle, imagem conhecida de si mesma, vínculo com uma identidade antiga, permanência em lugares que o seu sistema já entende e sabe sobreviver ali. Isso vale ouro, porque quando você entende o que o padrão ainda te entrega, ele deixa de parecer apenas algo irracional. Você começa a ver que ele tem uma lógica. Não uma lógica que te expande, mas uma lógica que um dia te organizou por dentro e moldou toda a sua vida até hoje. Você pode continuar se diminuindo não porque gosta de sofrer, mas porque se diminuir já foi uma forma de não receber rejeição. Você pode continuar voltando para relações instáveis não porque gosta dessa coisa confusa, mas porque o seu sistema interno aprendeu a reconhecer esse tipo de vínculo como familiar. Você pode continuar adiando se expor na internet, por exemplo, não porque não quer crescer, mas porque a visibilidade pode estar associada a risco, julgamento ou vergonha. Tem uma coisa que a mente racional subestima o tempo inteiro: o peso do conhecido. O conhecido nem sempre é bom, mas ele é reconhecível. Gente, tá muito calor aqui. Dei uma pausa para poder ligar o ventilador, porque eu tava suando ali no vídeo. Então, bora continuar aqui pro tema, tá? Deve ficar um barulhinho de fundo, mas eu vou tentar reduzir o ruído ao máximo. Tá? E vamos continuar. A gente estava falando que o conhecido nem sempre é bom, né? Mas ele é reconhecível, ele é um lugar seguro. Isso para o sistema interno conta muito mais, porque o conhecido dá a sensação de eu sei sobreviver aqui, eu já sei como isso funciona, eu já sei o que esperar dessas pessoas, eu já sei quem eu sou dentro dessa dinâmica. Já o novo, mesmo quando seria melhor para você, exige uma reorganização, luto, reposicionamento, novas respostas, nova imagem de si mesma, outro nível de responsabilidade. Então, muitas vezes, você não volta para o velho porque acha maravilhoso. Você volta porque ele é íntimo para você. Vocês são íntimos. O conhecido pode doer, mas ainda assim parecer mais seguro do que o novo, que exige outra versão sua. Essa é uma das raízes mais profundas da repetição. Você não volta só para o que te machucou, você volta para o que o seu sistema interno conhece e acha seguro. Isso fica muito claro em áreas como amor, dinheiro, trabalho e identidade. No amor, você pode continuar sentindo mais intensidade diante do que é instável do que diante do que é calmo, porque o seu corpo aprendeu a chamar atenção de química. No dinheiro, você pode continuar organizada, estruturada para urgência, luta, sensação de aperto, porque a tranquilidade financeira ainda parece quase que estranha demais para ser habitada. No trabalho, você pode continuar sustentando uma rotina que te esvazia, porque ela ainda preserva uma imagem conhecida de quem você é, responsável, forte, produtiva, necessária. Na identidade, você pode continuar sendo a versão que todo mundo já aprendeu a esperar de você, mesmo que essa versão esteja ficando pequena demais para a sua verdade. E esse é um ponto importante. Mudar um padrão não é só mudar um comportamento, é mexer numa organização inteira da sua vida. Por isso é tão difícil, porque a repetição está costurada em vários níveis: emocional, corporal, relacional, simbólico e identitário. Se você chegou até aqui é porque esse tema é relevante para você, então curta esse vídeo, porque isso é importante para mim e para o crescimento do canal.
Isso também me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade e também faz esse vídeo chegar em outras mulheres que já conseguem ver os próprios padrões, mas ainda se sentem presas dentro deles. Se você quer um canal para voltar sempre, um lugar onde cada vídeo te faz se enxergar de um jeito novo, se inscreve aqui no canal, porque a partir daqui esse canal precisa virar o seu lugar favorito de retorno e eu vou ficar muito feliz em te rever por aqui. Agora, eu quero deixar esse assunto ainda mais concreto. Você deve estar se perguntando, Ellen, mas como isso aparece no amor, no dinheiro, na minha identidade? No amor, você pode dizer com toda clareza que quer viver um amor maduro, recíproco, harmônico, mas quando alguém realmente disponível aparece, você não se sente tocada da mesma forma, parece morno, parece sem graça, parece sem aquele algo a mais. Enquanto isso, a dinâmica instável continua te puxando com muito mais força. Isso acontece porque o seu sistema interno aprendeu a associar amor à intensidade, não à paz. No dinheiro, você pode dizer que quer prosperidade, leveza, abundância, mas quando a vida te aproxima disso, você entra em tensão, questiona, recua, se sente desconfortável, porque a sua estrutura ainda está acostumada com a contenção, com a luta, com a pressa, com o medo de faltar, a necessidade de provar muito antes de receber. Na sua identidade, você pode dizer que quer ser mais você, mais verdadeira, mais livre, mais inteira, mas continua ocupando a personagem que aprendeu a funcionar no mundo. A forte, a boazinha, a que não incomoda, a que dá conta, a que segura tudo, a que não exagera. E sair dessa personagem não é simples, porque para muita gente, essa personagem foi a forma de continuar sendo amada. Então, quando você tenta sair dela, parece que está arriscando os vínculos construídos, as aprovações, estabilidade e até pertencimento. Percebe porque repetir não é uma coisa boba? É muito mais profundo. Tem uma parte sua que não quer estragar a sua vida. Ela está tentando sobreviver. Só que ela está tentando sobreviver com as ferramentas antigas. Ela aprendeu com uma lógica. Não se exponha tanto, não peça tanto, não confie demais, não baixe a guarda, não queira demais, não descanse demais, não se mostre demais, não ocupe espaço demais, não incomode. Essa parte, muitas vezes, acha que está te protegendo. O problema é que a proteção de ontem pode se tornar uma prisão hoje. A parte sua que te mantém repetindo não está necessariamente contra você. Ela só ainda não entendeu que o mundo interno e externo já mudou. Porque quando você para de se tratar como inimiga, começa a conseguir se ler com mais profundidade. Em vez de pensar o que tem de errado comigo, a pergunta muda para que parte minha ainda acredita que precisa viver assim para continuar segura. Essa pergunta abre muito mais caminho. Quando você percebe que está repetindo, o impulso mais comum é se chicotear. Se chamar de incoerente, de fraca, de covarde, se decepcionar consigo mesmo. Isso não ajuda, porque a violência interna aumenta a tensão. E tensão não costuma facilitar a passagem, ela costuma reforçar o ciclo. O que ajuda mais é ter uma outra postura de observação lúcida e firme. Você percebe o padrão, nomeia o contexto, vê o que o padrão ainda te entrega, reconhece o que ele te custa, entende onde ele se apoia e começa a construir uma nova resposta. Perguntas que ajudam nesse momento, nesse trabalho de investigação é: o que esse padrão ainda me oferece? O que eu temo perder se eu realmente sair disso? Quem eu teria que me tornar para não responder mais assim? O que em mim já está pronto para mudar? O que em mim ainda está com medo? Essas perguntas são muito melhores do que simplesmente se acusar. Porque a acusação só gera mais fechamento e a pergunta gera possibilidade. Agora eu quero te deixar movimentos práticos para você começar a interromper um padrão sem essa violência interna. Primeiro, pare de esperar uma ruptura perfeita. Mudança real não começa sempre com um grande gesto cinematográfico.
Muitas vezes ela começa com uma resposta diferente, um limite que você coloca, uma permanência diferente, um não diferente, uma escolha pequena que já não alimenta a lógica antiga. Segundo, observe o momento exato em que você recua, não só o padrão final. Em que momento você perde força, em que ponto você se contrai, o que a sua mente diz, o que o seu corpo sente, qual é a imagem que aparece. É ali que o padrão se revela com mais precisão. Terceiro, construa familiaridade com o novo. Você não vai sair do conhecido só porque decidiu intelectualmente. Você vai precisar tornar o novo menos estranho. Receber um pouco mais, se expor um pouco mais, dizer não um pouco mais, sustentar o silêncio sem querer preencher logo com algo, experimentar, descansar sem culpa. Quarto, revise a identidade que sustenta a repetição. Quem você continua sendo toda vez que repete isso? A que agrada, a que espera, a que corre atrás, a que segura as pontas, a que não recebe, a que não ocupa o próprio espaço, a que não pede, a que não desacelera. Sem revisar a identidade, o padrão encontra sempre um jeito de se reorganizar. Aqui acontece uma virada enorme. Você para de achar que o seu problema é falta de vergonha na cara, falta de força de vontade ou falta de consciência e começa a perceber que a sua repetição tem uma linguagem. Ela está dizendo alguma coisa. Ela está mostrando onde ainda existe medo, onde ainda existe apego ao conhecido, onde ainda existe vínculo com a identidade antiga, onde ainda existe um sistema que não aprendeu outro caminho. Quando você passa a se ler assim, a mudança deixa de ser uma guerra cega, ela vira travessia. E isso é muito mais maduro, porque você não muda se odiando, você muda quando começa a sustentar outra relação com aquilo que vive. Então, deixa eu fechar essa conversa com talvez a frase mais importante desse vídeo. Você continua repetindo os mesmos padrões não porque é incapaz de mudar, mas porque ainda existe uma parte sua acostumada a sobreviver dentro deles. E enquanto isso não fica visível, você continua se cobrando por não conseguir sair do lugar. A transformação começa quando você entende que ver o padrão foi só o primeiro passo. Agora vem a parte mais séria, ensinar ao seu sistema que existe outra forma de viver, de amar, de receber, de se posicionar, de existir sem voltar sempre para o mesmo chão antigo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui comigo, porque eu quero que esse canal seja o seu lugar favorito de retorno, o lugar onde você vem quando precisa se reencontrar, se enxergar e lembrar daquilo que a vida corrida faz você esquecer. E comenta aqui embaixo a palavra padrão, para eu saber que você ficou até o final desse vídeo comigo. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.